Glória a Deus. Quero convidar a pastora Tânia. Creio que a igreja ou a maioria conhece, mas a pastora Tânia nasceu em Aquidauana, morou um tempinho em Guia Lopes de Laguna, né? Guia Lopes da Laguna, né? É isso? Você pode saber que vem coisa boa de Aquidauana. E ela tem sido um testemunho para a nossa nação. Temos sido abençoados pela vida dela, não apenas nesses dias que ela está conosco, mas verdadeiramente ela tem sido um canal de cura e de bênção para a nossa nação. Então abra o seu coração, receba tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e seja feliz. Diga para o teu irmão, seja feliz, muito feliz. Deus que te abençoe. Olha, ele liderou, hein? Diz que não tem hora para acabar. Glória a Deus. É muito bom voltar à minha terra. É muito bom reencontrar amigos queridos. E é muito bom ver os frutos daquilo que Deus fez quando eu passei aqui outras vezes. Eu tive a alegria de receber algumas pessoas aqui à frente que vieram testemunhar que se converteram há 6 anos atrás, quando eu passei aqui. E eu tenho que agradecer a Deus pelo privilégio de saber que essas pessoas estão firmes. Foram frutos que permaneceram. Louvado seja Deus por isso. Eu quero ler um versículo bíblico com você. Um versículo não, um texto pequeno. E depois vamos conversar. Em Jeremias 29... a partir do versículo 11 e até parte do 14, está escrito assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Diga, farei mudar a vossa sorte. Essa é uma promessa de Deus. Essa promessa, para ela se cumprir, é preciso haver uma parte nossa. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Não há uma única pessoa em toda a terra que tem um encontro com Deus que não tem a sorte mudada. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E foi isso que aconteceu comigo. Eu quero contar um pouco da minha história e eu não vou contar todos os detalhes, eu vou contar detalhes novos aqui nesse lugar. Contar a minha história lá em Hagashiura, no Japão, tem um sabor. Contar a minha historinha aqui da Aquidauana tem outro sabor. Em Campo Grande tem outro sabor. Em Guia Lopes é a minha terra, é a minha terra. Estar aqui falando de coisas que você conhece fica tão mais fácil para mim. E eu nasci em Aquidauana, o pastor já disse, o apóstolo já disse. Eu nasci em Aquidauana em 1948. Eu já sou uma sexagenária, né? Eu tenho 68 anos. E eu nasci num lar completamente disfuncional. Eu sou o improvável de Deus aqui na sua frente. Porque pela lei da probabilidade, não poderia dar coisa nenhuma mesmo. Imagina você que em 1948, há muitos e muitos anos atrás, eu tinha um histórico de drogas dentro de casa. Minha mãe usava remédios para dormir. Ela tinha dependência química de medicação. Esses remédios que fizeram agora Michael Jackson morrer, são barbitúricos, são pré-anestésicos. E o meu pai, uma vida completamente promíscua. Nenhum deles conheciam Jesus. E eles não souberam processar as dores e os problemas da sua juventude. Frustração de relacionamentos que não deram certo, suicídio de uma noiva dele em Bela Vista,
suicídio de um noivo dela em Neuaque, e eles se casam sem amor, sem projetos, sem sonhos, sem nada, apenas para se desvencilharem das suas famílias, e foram morar em Aquidauana. E eu nasci nessa casa. E eu quero aproveitar esse testemunho para te ensinar algumas coisas. As crianças, elas só são crianças no corpo. Só existe corpinho, não existe alminha e não existe espiritinho. Está vindo ao mundo nesses dias, nas próximas horas, Levi. Levi é o neto do apóstolo. Tem um corpinho no ventre da Rebeca, mas tem um espírito pronto e tem uma alma pronta. A prova disso é que Esaú e Jacó contenderam no ventre de Rebeca. E contender significa disputa, e a disputa se dá no nível da alma. E a outra prova é que João Batista ficou cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. Um espírito no ventre de uma mulher está pronto para receber o Espírito Santo. E um espírito no ventre de uma mulher está pronto para ter impressões emocionais. Então a alma e o espírito não são bebês. As crianças recebidas com aceitação, crianças recebidas com amor, elas têm uma resposta de segurança decorrente de serem aceitas. As crianças rejeitadas, ou as crianças que são pedra de tropeço, entre aspas, para os seus pais, elas nascem já com alguma diferença no seu comportamento. E eu nasci num lar confuso, não havia nenhuma afetividade, não havia nenhuma manifestação de amor. Criança é criança, e criança vive muito de brincadeira, não nota muito bem as coisas erradas. Mas à medida que o tempo foi passando, eu começava a perceber que havia muita diferença na minha casa, da casa do vizinho, da casa dos vizinhos, porque os pais estavam sempre com os filhos. Em casa isso não acontecia. Eu não tinha abandono na rua, mas eu tinha abandono em casa. A minha mãe dormia demais, em decorrência disso, tinha que contratar uma empregada doméstica, que chegava 8 horas da manhã, saía 4 horas da tarde. Empregada cuida do trabalho, não dá afeto. E o meu pai, ele foi entrando num nível de decadência, e é certo a Bíblia quando diz que um abismo chama outro abismo. À medida em que ele foi prosperando na promiscuidade, e naquele tempo, a prostituição tinha um lugar certo, chamava prostíbulo, ou zona de meretriz. E à medida que o tempo foi passando, meu pai passava os finais de semana inteiro em zona de meretriz. Ele saía do banco, sexta-feira, era funcionário do Banco do Brasil em Aquidauana. Ele saía do banco na sexta-feira, pegava um táxi e tinha um prostíbulo onde ele passava o final de semana inteiro. Em casa só para pegar roupa, e sumia no final da semana. Depois, segunda-feira, ia direto para o banco. À medida que o tempo passava, ele começou a se apaixonar por prostitutas. Ele estava em busca de uma noiva que suicidou. E, de repente, ele achava que encontrou a mulher do coração. E a minha mãe fugiu para o espiritismo. Minha mãe, alguém disse para ela que no espiritismo ela ia encontrar com o noivo morto, e coincidentemente o mesmo homem que era o dono da farmácia, que vendia os remédios de tarja preta sem receita médica, era o líder do centro espírita. E ele oferecia tudo para ela, oferecia o remédio para ela fugir da realidade, e oferecia a esperança mentirosa de encontrar com aquele noivo morto numa sessão espírita. E aquele homem era o guru da minha mãe. E criança tem uma percepção parcial, mas tem sentimentos. A falta de afeto gera na criança uma sensação de que não é amada. E às vezes ela é amada. O afeto é a manifestação externa do sentimento chamado amor. Porque o sentimento é secreto, é abstrato, é escondido. Você pode amar e nunca ter manifestação de afeto. Só que a pessoa só vai saber se ela é amada se você tiver manifestação de afeto, expressar o amor. E à medida em que o tempo passava, eu achava que ninguém gostava de mim. Porque o beijo, o abraço, o pegar no colo, não era uma experiência de dentro da nossa casa. O meu irmão nasceu, eu tinha 4 anos de idade. E quando
nasceu o meu irmão, virou o meu brinquedinho. A vida passou a ter um sabor diferente. Mas um dia, ele estava com 1 ano e meio e eu com 5 e meio. E nós estávamos no quintal, na parte da tarde, depois que a empregada foi embora. E havia antigamente poço de água no fundo do quintal, cisternas. E aí tem água encanada na cidade, a cisterna perde a razão de existir e as pessoas de juízo fazem um tampo, colocam um tampo de concreto e acaba com aquele vão ali no fundo do quintal. Mas lá em casa ninguém tinha juízo e aquele tampo ficou aberto, mesmo tendo água encanada na casa, e a empregada começou a entulhar aquele poço com lixo doméstico. Demora anos para entulhar um poço com lixo doméstico. E começou a proliferar ali aranhas e todo tipo de inseto, e eu tinha pavor daquele poço. Tudo para criança é exagerado, é proporcional ao tamanho dela. As crianças pequenininhas olham para a gente, olhando para o alto, nos veem como gigantes. E tudo é grande. E um dia estava brincando com meu irmão no fundo do quintal, e ele jogou alguma coisa lá dentro e ele tentou resgatar. Até hoje eu não sei o que é, mas eu sei que eu com 5 aninhos e um pouquinho, eu vi o meu irmão debruçado naquele poço, quase caindo dentro do poço, e eu corri, grudei ele pelas pernas. E aconteceu algo na minha vida naquele dia. Eu escrevi um livro, um pequeno livro sobre a minha história. O livro chama Drogas, Docinhos e Abuso Sexual. Tem aí, nós trouxemos um pouco. E no livro eu tenho um capítulo que chama Infância Saqueada. E aquele dia foi o dia do saque da minha infância. Porque quando eu vi o meu irmão quase caindo dentro do poço, eu tive uma reflexão que nunca tinha passado pela minha cabeça. Por que nós estamos sozinhos? Por que minha mãe dorme tanto? Por que ninguém cuida de nós? Por que esse poço está aberto? E por que meu irmão poderia morrer e ninguém nem perceber? E naquele dia eu tomei o papel de cuidar do meu irmão. Eu decidi que eu cuidaria do meu irmão. Eu decidi que ele não correria mais riscos, porque eu ficaria com ele o tempo todo. E aí você perde a infância. Criança não foi feita para cuidar de criança. E eu vou falar isso para você, mamãe, que está aqui. Presta atenção. Se você teve um filho atrás do outro, não bote seu filhinho mais velho para cuidar do mais novo. Criança não tem responsabilidade de responder por outra criança. Acaba perdendo a infância. E eu perdi a minha. Perdi a minha, o tempo do brinquedo, o tempo do bucólico, o tempo dos jogos, isso aí acabou para mim. As coisas foram piorando. Quem usa drogas vai se afundando nelas. Cada vez uma necessidade de uma dosagem maior. E a minha mãe dormia muito, muito, muito. E aí, quando as aulas começaram, ia com 7 anos para a escola, não tinha maternal, não tinha jardim, eu comecei a sentir a discriminação. Porque as pessoas sabiam qual era o histórico da minha família. E as mães proibiam as crianças de se aproximarem de mim. E elas eram muito sinceras, criança é sincera, e diziam para mim: eu posso brincar com você só na hora do recreio, dentro da escola, eu não posso brincar com você nem antes nem depois, porque a minha mãe proibiu. E aí, por que sua mãe proibiu? E lá vem a frase: porque a família sua não presta, porque a sua mãe é drogada, porque o seu pai é sem vergonha, essa era a expressão. E muito cedo também eu sabia o que meu pai fazia. Meu pai, ele tirava fotografias dele no ato sexual com prostitutas. Ele tinha um fotógrafo que fazia isso. E ele punha numa gaveta e trancava 7 chaves, mas o primeiro porre que ele tomava, e ele bebia muito, muito, muito. Ele mesmo abria a gaveta e ele mesmo mostrava as fotos. E ele mostrava para mim e dizia: olha bem, para você saber como homem é, e vá se acostumando com isso. E para o meu irmão ele dizia: você é homem, já vá aprendendo a ser homem desde criança. E a inocência foi embora também. Foi embora a infância e foi embora a inocência. Volta e meia, meu pai se apaixonava e tirava a prostituta da zona, literalmente tirava da zona. Montava casa. Montava uma casa, mobiliava e levava aquela mulher para viver com ele.
E ele dizia para minha mãe sempre a mesma história. Ele arrumava a sua mala, punha em cima da cama, enchia com as suas roupas de linho, bonitas. A palavra alinhado vem de roupas de linho. Calças de linho, camisas de linho, ele muito perfumado. E ele dizia para minha mãe, eu vou embora porque eu encontrei uma mulher que eu amo. E a resposta da minha mãe, invariavelmente, era a mesma. Que bom que você encontrou uma mulher que você ama, porque o homem que eu amo está morto e eu não consigo encontrar. E eu ficava muito triste. Eu ficava muito triste em cada partida dele, e eu me alegrava muito em cada volta. Eu não queria saber o que tinha acontecido, mas eu queria saber que ele tinha voltado para casa. Agora, havia um gráfico das minhas notas. Cada vez que meu pai ia embora, as notas iam lá para baixo. Cada vez que meu pai voltava, as notas subiam. Havia um ponto de alegria. O homem que vendia drogas para minha mãe me tratava muito bem, muito bem. E deixa eu fazer um parênteses para te ensinar algo. A figura paterna, ela tem um papel da maior importância na casa. Os dois têm, os dois. Hoje eu falo não só de paternidade, mas de maternidade de Deus também. A mãe representa o Espírito Santo na sua casa, ela é a consoladora, ela é aquela que revela o Pai, ela tem um papel de importância espiritual. Mas o papel paterno, a cobertura espiritual de uma casa, o teto espiritual, é o pai. Quando o homem está vivendo promiscuidade, quando o homem está vivendo adultérios, quando ele está vivendo uma vida de pornografia, internet, esse teto espiritual está furado. E as crianças da casa são atacadas por espíritos de promiscuidade. Muitas crianças têm precocidade na sua sexualidade por causa disso. Muitas crianças sofrem abuso sexual por causa disso, por causa da falta de um teto. E a figura paterna, ela tem o papel de firmar a sexualidade das crianças. Deus Pai forma macho e fêmea. A Bíblia diz isso. Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os formou. Está em Gênesis, capítulo 5. Macho e fêmea os formou. E ele delega para o pai, o papel de fixar essa identidade. E aí nós pensamos que a mamãe ensina a menina a ser feminina e o papai ensina o menino a ser masculino, mas não é verdade. A figura paterna ensina as duas coisas. Imagina um homem bom, um homem íntegro, um homem correto, um homem de caráter, um homem provedor, um homem atencioso com seus filhos, amoroso. O menino olha para esse modelo de pai, ele vê um herói, ele vê um modelo a seguir. E ele pensa no seu inconsciente, quando eu crescer eu quero ser um homem igual ao meu pai. E a identidade sexual masculina tem agora um modelo a ser seguido. E a menina, quando ela olha para esse mesmo modelo de homem bom, íntegro, provedor, protetor e amoroso, ela não vê um herói. O menino vê um herói, ela vê um príncipe. Ela vê alguém que vai ser o modelo de quem ela quer conquistar. E toda menininha, você pergunta para ela que tem esse paizão, pergunta a ela, quem é o seu namorado? Ela diz, meu pai. Com quem você quer casar? Com o papai. Porque ela tem uma referência de alguém a ser conquistado. E aí você vai entender por que quando uma mãe chega para uma criança e fala, você está linda? Para uma menininha o efeito é 5. Mas quando um pai chega e diz, você está lindo, o efeito é 10. Ela fica toda boba com o elogio do pai. Uma vez uma pequenininha num casamento disse para mim assim, ela viu o casamento, viu a celebração, e aí sentei com ela na mesa depois, na recepção, e ela disse para mim assim, olha, no dia do meu casamento, eu vou estar tão linda, tão linda, tão linda, que quando meu pai entrar e me ver, ele vai desmaiar. Aí eu imaginei na cabeça dela, o noivo é o pai. E havia um homem, que era o homem que vendia drogas para minha mãe, que era minha referência masculina.
Enquanto eu não tinha o afeto do pai, aquele homem tinha afeto para mim. Não tinha uma vez que chegava naquela farmácia porque eu ia comprar a droga para minha mãe. Não tinha uma vez que não chegava naquela farmácia, em Aquidauana, que aquele homem não tinha uma balinha, não tinha um docinho para oferecer. Por isso o livro chama Drogas Docinhos. E o livro chama Drogas Docinhos e Abuso Sexual. Porque aquele homem me cevou. Aquele homem me cevou. E aos 9 anos de idade, aquele homem foi o meu abusador. Eu confiava nele. Uma vez, eu tenho os cabelos crespos. Imagina hoje, esse cabelo está domado. Imagina esse cabelo no passado. Sem mãe para pentear, sem creme, sem finalizador, sem shampoo. Desse tamanho. E um dia eu estou indo para a farmácia para buscar o remédio e uns meninos começaram a debochar de mim, me chamando de Juba de Leão, Juba de Leão. E eu cheguei chorando na farmácia. E aquele homem falou, por que você está chorando? Eu falei, porque me chamaram de Juba de Leão. E ele passou a mão no meu cabelo, ele falou, você não tem juba de leão, você tem cachinhos dourados. É isso que você tem. É tudo aquilo que um pai precisa dizer para uma criança. É tudo aquilo que ela precisa ouvir de um pai. E aquele homem ganhou minha confiança e ganhou a minha atenção. Era um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu sabia que a droga que ele vendia fazia minha mãe dormir tanto, e eu não tinha mãe, a ida na farmácia representava o afeto, representava o carinho. Mas antes da história do abuso, na escola ainda, começou a acontecer algumas coisas. Havia uma professora, lá em Aquidauana, na escola, que tem até hoje lá, uma escola junto à igreja. Aquela professora, ela tinha certamente problemas sérios. Hoje, cuidando de gente, eu posso fazer uma leitura disso. Quando você encontra uma pessoa que fere todo mundo, que briga com todo mundo, que quer arrebentar todo mundo, você pode saber que ela tem uma ferida no peito enorme, que não foi tratada, e que ela bate para não apanhar. Essa é a verdade. E aquela freira me pegou para vítima. Hoje você escuta falar de bullying, de colegas de escola, aquela mulher era quem me fazia o bullying. Ela me pegava de uma forma atroz. E hoje também, fazendo a leitura do passado, eu posso entender, porque eu era uma criança desprotegida. Nunca a mãe levou na porta da escola, nunca esteve numa reunião de escola, nunca o pai compareceu numa reunião de pais. Então, eu era uma criança desprotegida, um alvo fácil. E havia, na minha história, uma disfuncionalidade de família. Uma criança que a mãe e o pai têm uma estrutura saudável, ela tem um desempenho escolar. E uma criança que não tem essa estrutura familiar, ela tem dificuldade de aproveitamento. E aí uma tarefa não vem completa, e aí uma prova não tem bom resultado. E eu comecei a escutar daquela professora, você é burra. Você é burra, você só pode ser burra porque todo mundo fez e você não fez. E as palavras, você ouviu hoje o apóstolo dizer, as palavras são decretos, as palavras são sementes no mundo espiritual. E uma palavra de autoridade, ela se torna uma verdade na cabeça de uma criança. Você é burra, você é burra, você é burra, e eu comecei a acreditar que eu era burra, porque realmente eu tinha deficiência escolar muito grande. E não tinha ninguém para dizer, você não é burra, você apenas não tem uma mãe que te ajuda na tarefa escolar. Você tem um pai que saiu de casa e você está insegura. Nada disso ninguém dizia. Então, a única palavra que ficava era você é burra, e eu comecei a acreditar nisso. E também havia um outro fator, eu não tinha mãe para cortar a unha, é mãe que manda a criança escovar dente, é mãe que manda a criança pentear cabelo, fazer limpeza no ouvidinho. E eu não tinha quem fizesse isso. A minha mãe estava muito preocupada com a dor que tinha, com a saudade que tinha, com os problemas que tinha. Empregada não faz isso. E aí, um dia, eu acho que roupa suja de café que cai na blusa, porque é mãe que manda trocar, eu escutei, você, além de burra, você é porca. Você é muito porca. E vira verdade.
Não tem ninguém para dizer, não, você não é porca, você precisa de cuidados, porque uma criança não se cuida sozinha. Um dia eu não fiz a tarefa, todo mundo fez, a classe inteira, e como castigo, eu fui colocada de pé, de costa para a turma, com papel A4 nas minhas costas, escrito, eu sou burra, e eu fui obrigada a escrever 40 vezes do quadro negro, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. E foi um caos aquilo na minha vida, porque as crianças brincando, fazendo zombaria, jogando papelzinho, fazendo ruído de burro, e a hora não passava. Eu acho que durou uma eternidade, aquele tempo que eu escrevi. E a partir daquele dia eu comecei a desenvolver um tique nervoso. Todas as vezes que aquela professora chegava perto de mim, eu não conseguia controlar minhas mãos. Havia um copinho na escola, eram argolinhas, que você levantava o copinho e enchia de água. E depois você bebia água e baixava, virava uma fitinha aquele copo. E um dia aquela professora chega perto e eu derrubo aquele copo com água e molho o chão todo. E aquela mulher bota a mão na cintura e fala em alto e bom som. Ela não se dava satisfeita de falar comigo, ela queria que todo mundo ouvisse. E ela disse, além de burra e além de porca, você está banada, você não vai dar para nada. Tudo que você pega, você derruba. E aí nem roupa vai poder lavar, nem passar, nem fazer nada na sua vida. E os decretos vão se firmando. Eles vão encontrando um coraçãozinho receptivo para eles. E eu comecei a acreditar nisso. Burra, porca, está banada. Burra, porca, está banada. Chegou um dia, meu pai ia e vinha. Ele amigava com prostitutas e voltava para casa. E um dia ele conseguiu uma adição no Banco do Brasil. A adição era um temporário afastamento para outra cidade. E ele foi adido para uma cidade distante. E ficou 6 meses lá. Saiu de Aquidauana e foi para São José do Rio Preto. E 6 meses longe de casa. Antes ele alugava casa para as prostitutas nas imediações da nossa casa. E aí era fácil para pedir um material escolar a hora que precisava, era fácil para suprir uma necessidade extra. E agora ele estava longe, e começa o ano letivo, e vem a primeira lista de material escolar, e minha mãe não tinha dinheiro para comprar. O armazém, a farmácia, a padaria, o açougue, fazia uma venda fiado, tinha uma cadernetinha onde anotava. Mas a livraria não tinha. E aí não pode comprar o material escolar, vem o primeiro pedido, vem o segundo, terceira lista vem com observação, não entra se não tiver material escolar. E aí eu bati o pé, não vou, eu já era muito humilhada, e aí chegar sem material escolar e ter que voltar da porta da escola, seria pior. Então eu bati o pé que não iria, e minha mãe mandou chamar um tio meu. Eu não sabia que tinha um tio. O fato da minha mãe ser como ela era e do meu pai ser como ele era, afastou a família. Eu não sabia quem eram os meus parentes. Eu não conhecia o meu avô. A minha avó eu vi uma vez só, eu tinha 9 anos de idade, só uma vez. E eu não achava que tinha família. E quando aquele tio entrou em casa, minha mãe mandou chamar, eu levei um susto, porque ele era muito parecido com meu pai. E aí ele entrou, e ele não sentou, ele ficou em pé na sala, e a minha mãe entregou o material escolar para ele e disse, Nelson, aqui está o pedido de material escolar da Tânia, e ela não pode entrar segunda sem esse material. Eu queria que você comprasse para ela, depois quando o teu irmão voltar, ele acerta com você. E o meu tio olhou para minha mãe, olhou para mim, olhou para a lista, devolveu a lista e disse para minha mãe, eu tenho 5 filhos, todos estudam e todos têm material escolar. A Tânia é filha de vagabundo, tira da escola. Virou no calcanhar e foi embora. E eu olhei para minha mãe, lágrimas escorrendo no rosto dela. Eu senti um mal-estar muito grande, eu não fiquei com raiva dele, eu não tinha raiva das prostitutas. Mas eu tive muita dó da minha mãe. E eu pensei naquela hora, uma criança, eu pensei, nunca mais vai faltar dinheiro nessa casa. E a partir daquele dia eu comecei a arrumar um jeito de ganhar dinheiro. O primeiro modo foi desonesto. Havia uma fábrica de bebidas perto da nossa casa, e naquele tempo os vasilhames eram todos de vidro.
e eram reaproveitados. As fábricas compravam o vasilhame, empilhavam no fundo do quintal e, à medida que iam embalando ou enchendo os vasilhames, limpavam, esterilizavam e reaproveitavam. E compravam todos os vasilhames. E eu descobri que era fácil furtar os vasilhames pelo fundo e vender pela frente da fábrica. Você ri porque não era você. Não morria de medo como uma criança assustada. Minha mãe dormia, eu fingia que dormia, levantava, tinha uma bolsa de lona. Eu ia pelos fundos da casa, chegava nos fundos da fábrica de bebida. Eu mesmo tinha feito um buraco no muro, tinha desencaixado os tijolos. E aí eu entrava por aquele lugar, pegava 4, 5 garrafas, deixava passar uma semana para não ficar muito em cima da hora do furto, e aí eu vendia pela frente. Mas eu tinha muito medo de fazer isso, porque a expectativa que eu tinha é que descobriram e agora vai ter um cachorro, vai ter um homem armado. E eu descobri um jeito menos perigoso de ganhar dinheiro. O lixo da cidade de Aquidauana. O lixo da cidade de Aquidauana é igual a qualquer lixo do mundo, é um tesouro. Hoje falam em reciclagem. Naquele tempo eu dizia caça ao tesouro. Colher que quebrou, tampa de bule, ferro de passar roupa, que agora não é mais o de ferro, é o ferro elétrico e o povo joga fora, uma torneira que quebra, uma ferragem de material de construção, qualquer metal, ferro, cobre, bronze, alumínio, tudo vira dinheiro no ferro velho da cidade. Pronto, eu achei uma forma de ganhar dinheiro. Ia para o lixo de Aquidauana todo dia e futucava aquele lixo e ficava atrás de pedacinho de metal, de coisinhas que brilham, de uma ferragenzinha e virava dinheiro. E muito dinheiro. Eu não tive mais necessidade nenhuma que eu não pudesse suprir. Agora podia ter os livros, podia ter a presilha de cabelo, podia comprar o suspiro cor-de-rosa da padaria, que eu morria de vontade de comer, o bijuzinho que o bijuzeiro vendia, o docinho de abóbora, a Maria Mole, tudo isso na padaria gritava comigo e eu não tinha dinheiro para comprar. Agora tinha. Mas tem um detalhe. No lixo de Aquidauana, como qualquer lixo do mundo, tem a sujeira de uma cidade inteira. E naquele tempo não tinha coleta seletiva. Então, todo o lixo de todos os banheiros de Aquidauana estavam lá. E todo o lixo de todas as cozinhas de Aquidauana estavam lá. Era um lugar podre, podre. Até hoje, igreja, até hoje, o apóstolo diz que eu sou cheirosa e sou mesmo. Até hoje, se eu estiver sentado na sala da minha casa, assistindo um filme, e tiver um lixo no filme, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. Até hoje, se eu passar no meu carro, vidro levantado, e tiver lixo na rodovia, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. Aquele lixo ficou na minha alma. E eu falo que Deus não tira esse cheiro da minha alma, da memória emocional, para eu nunca me esquecer de onde Ele me tirou. Me lembrar da graça e da misericórdia que me alcançaram. E aí, porque tem sujeira, tem doença, mancha no rosto, vermes, mal-estar, barriga inchada, enfim, mau hálito. O primeiro exame que eu fiz para detectar esses vermes foi quando eu fui me casar. Quando o médico olhou o resultado, ele falou: menina, aqui tem verme que eu só vi em livro de medicina. Tinha 18 qualidades de verme. E o meu pai todo lindo, todo alinhado, todo perfumado. E eu sabia que ele vivia todo arrumado, todo perfumado. Mas você sabe que a promiscuidade sexual, e eu também quero te ensinar isso, ela obscurece a capacidade do homem de pensar. Eu falo que o homem obcecado pelo sexo promíscuo, ele fica enfeitiçado. Ele não tem capacidade de perceber o mal que ele está fazendo para sua filha, para sua esposa, para as pessoas que o cercam. E eu tenho certeza que meu pai não via. E aí acontece o abuso sexual com 9 anos de idade. Uma criança abusada sexualmente, ela muda o comportamento. Eu era até então uma criança sujeita a
a agressividade das pessoas e ficava encolhida e ficava ofendida. A partir do abuso, eu passei a ser a ofensora. Eu fiquei rebelde, eu fiquei insuportável. Eu já não esperava mais, a professora me ofendeu, eu ofendi a professora. E com isso, o meu aproveitamento escolar piorou. Já era ruim, e aí piorou muito. Eu reprovei 2 anos, eu repeti 2 anos na escola. Quando uma criança repete de ano, a turma para a qual ela vai tem uma idade inferior à dela. Então, ela chega com o estigma de ter que se dar muito bem, porque ela já é repetente. Mas a minha vida continuava igual, e eu continuava saindo mal na escola. E aí, agora, é burra ainda na turma atrasada. Um dia alguém falou, só pode ser retardada, essa menina só pode ser retardada. Porque já há 2 anos, numa turma mais nova do que ela, e ela não consegue desenvolver. E aí eu achava que era retardada mesmo. E aí, um dia, 12 anos de idade, cheia de problemas, mas cheia de dinheiro, eu vou com meu irmão para a praça de Aquidauana, comprar sorvete e dar voltas na praça. 2 anos de repetição já, então eu já tinha um atraso escolar de 2 anos. Com 12 anos, naquela praça aconteceu algo terrível. Eu estava com um sorvete nessa mão, segurando na mão do meu irmão, e o meu irmão com o sorvete na outra mão, então nós estávamos de mãozinhas dadas, e o sorvete na mão livre, e alguém me empurrou. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu fui impulsionada para frente, e no impulso, o sorvete foi na frente e bateu no traseiro da mulher, que estava na minha frente. As pessoas davam voltas na praça, era um fute. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha telefone celular, era uma piscadela na volta da praça, né? Um bilhetinho, um olharzinho, e eu dando volta no sentido das mulheres, o meu sorvete pegou no traseiro da mulher que estava na minha frente. Quando aquela mulher sentiu o gelo, ela passou a mão e ela olhou. Quando ela olhou e viu que era sorvete que ela tinha na roupa dela, que ela vira para trás e o resto do sorvete escorrendo pela minha mão. Não tinha como não dizer que não era eu. Aquela mulher começou a berrar naquela praça. Ela não falava, ela gritava. E ela começou a gritar, só podia ser você, coisinha, filha de ninguém. Você não tem educação, e uma menina que tem educação não tem que sair de casa. Você não tem educação porque a tua mãe está lá drogada em cima de uma cama. E o teu pai? Teu pai está no meio das pernas das prostitutas. Você não tem nem pai nem mãe para te ensinar. Você não devia andar no meio de gente. Isso aos gritos. E começou a juntar gente em qualquer lugar do mundo. No Rio de Janeiro fala, foi um barraco. Em qualquer lugar do mundo, quando alguém faz um escândalo, junta gente. E começou um pessoal a parar em volta. E eu olhava para as pessoas e eu tinha expectativa que alguém dissesse, fui eu, foi sem querer, não é culpa dela, mas ninguém dizia nada. E aí, eu fui humilhada naquela praça. Peguei meu irmão, corri pela mão, cheguei em casa, minha mãe dormindo, como sempre, dormindo como estava no dia do abuso. Eu voltei do dia do abuso e eu contei para ela, ela não acreditou. Ela precisava confiar naquele homem que era o guru, para continuar tendo drogas e continuar tendo a frequência ao centro espírita. E agora era a história da ofensa, da humilhação em praça pública. Uma criança de 12 anos humilhada em praça pública. Mas quando aquela mulher começou a gritar, toda a minha história, o que era de fato a minha história, eu fiquei apavorada, porque eu achava que pouca gente sabia do que acontecia comigo. Eu achava que aquela história sórdida de drogas, de promiscuidade, era algo secreto ali da minha família. Mas aquela mulher na praça pública deixou muito claro que era conhecido por toda a cidade. E eu cheguei em casa, entrei no quarto e falei, mãe, você sabe o que acabou de acontecer agora? Isso. E eu falei, eu ouvi de uma mulher que eu não tenho mãe, que a minha mãe está drogada em cima de uma cama, que eu não tenho pai, que meu pai vive no prostíbulo,
que não tem ninguém que cuida de nós, que nós não temos educação, que nós não devíamos andar no meio das pessoas. E sabe o que é o pior, mãe? É que tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Aquela mulher não disse uma palavra que não fosse verdade. E eu entrei num processo de depressão com 12 anos de idade. O que é a depressão? É um estado emocional que você não reage o suficiente para superar. Não tem a resiliência para se levantar. A depressão pode ser do corpo, da alma, do espírito. Do corpo pode ser uma deficiência hormonal. Da alma, sofrimentos repetidos, perdas excessivas e uma capacidade de vencer insuficiente. E pode ser espiritual, pode ser espíritos de morte. Abortos geram depressão espiritual. Mas, enfim, a minha depressão era reativa. E eu entrei em depressão com 12 anos de idade. Eu queria morrer. Entrei dentro de um quarto e eu saía daquele quarto para comer, para tomar banho, não quis mais estudar. Eu que já tinha reprovado 2 anos, fiquei 2 anos agora sem estudar. E a única coisa que minha mãe dizia, essa menina é esquisita. Essa menina está muito esquisita. E aí eu estava com 14 anos, 2 anos enfiado naquele quarto. Meu pai chegou do trabalho, chegou do banco, casa pequena, sem forro. E ele disse uma palavra diferente aquele dia. Porque ele sempre dizia, vou-me embora, vou viver com a mulher que eu amo. E a minha mãe sempre respondia, que bom que você encontrou a mulher que você ama, porque o homem que eu amo está morto e eu não posso encontrar. E naquele dia meu pai chegou e disse, nós vamos embora. Nós, mas a palavra sempre era eu vou. E eu escutei meu pai dizer nós, e a minha mãe falou, nós vamos para onde? E ele disse, nós vamos para Guiá-Lopes da Laguna. Eu concorri a uma gerência, eu ganhei, vai ser inaugurada a agência de Guiá-Lopes da Laguna do Banco do Brasil, e eu tenho que ir com a minha família, a exigência do banco mudar com a família. Até a casa do gerente está sendo construída do lado do banco. E quando eu escutei aquela frase, aconteceu comigo a perspectiva do futuro, o sonho do futuro. Eu comecei a pensar, então minha mãe vai, eu também vou, meu pai não está indo embora sozinho. Nós vamos para lá e lá não tem a farmácia do abuso sexual, lá não tem a praça da humilhação, não tem a ponte do rio Aquidauana que eu quis me jogar no dia do abuso sexual. Enfim, não tem a escola da vergonha de reprovações sucessivas. Então pode ser que tenha algo novo lá para nós. E eu até imaginei, lá talvez minha mãe pare de se drogar, e talvez o meu pai pare de ser como ele é. E fomos para Guiá-Lopes da Laguna. Nós mudamos para lá mais ou menos no mês de outubro, eu com 14 anos. E tudo continuou igual. Meu pai encontrou outros homens promíscuos, ele tinha uma Rural Williams, ele mandava a Rural em Aquidauana buscar as prostitutas e fazia numa chácara, no final de semana, os bacanais, ele e os homens de dinheiro da cidade. A minha mãe achou outro farmacêutico que fornecia os mesmos remédios para ela. Achou centro espírita, achou tudo. Mas eu me determinei. Eu tinha saudades da escola, eu tinha saudade de sair na rua, e eu me determinei. Eu vou fazer diferente. Se eles quiserem fazer o que eles sempre fizeram, eles fazem, mas eu vou fazer diferente. E eu rapidamente comecei a me relacionar com meninas da cidade, com vizinhas da cidade. E eu vou contar uma coisa para você. A criança, o adolescente, que tem uma família disfuncional, da qual ela se envergonha, ela mente muito. Ela enfeita a realidade dela, ela fantasia a realidade dela. Por exemplo, o pai não vai na reunião de pais da escola. E aí alguém pergunta, por que seu pai nunca veio? A criança não responde porque o meu pai está no meio das prostitutas, porque o meu pai não liga para mim. A criança responde porque meu pai é muito ocupado. Meu pai tem um trabalho muito especial para fazer, por isso ele não vem. Por que a sua mãe não te traz na porta da escola? A criança nunca vai responder porque ela está drogada em cima de uma cama.
A criança responde, porque ela é ocupada, ela está cuidando da casa, ela está trabalhando, fazendo alguma coisa. Então eu mentia muito. Eu fantasiava muito a minha realidade. E eu comecei a ter relacionamentos mentirosos com as pessoas que eu conheci. E aí um dia, a menina de quem eu me aproximei mais, ela pergunta para mim, mudamos outubro, novembro, estava chegando Natal. Ela pergunta, vai ter festa de Natal na sua casa? E eu respondi, esse ano não. Todo ano tem, mas esse ano não. Nunca teve, nunca teve, nunca teve, nunca teve. Eu disse a ela, minha família não vai poder vir. E aí já enfeita, minha família é grande, minha família é maravilhosa. Eu não conhecia minha avó. Conheci uma vez, não conhecia meu avô, não tinha família, mas eu queria que pensassem que eu tinha, porque era uma forma de querer aceitação das pessoas. E aí a menina disse para mim, então vamos passar na minha casa. Convidou, e eu achei a ideia ótima. 24 de dezembro, lá fomos eu e meu irmão, para a casa daquela moça, da menina, era uma adolescente. E chegando naquela casa, eu vi o que eu nunca tinha visto. Pai, mãe, filhos, família. Pai abraçando o filho, pai pegando o filho no colo, mesa arrumada, música, jingle bell, jingle bell. Eu vi uma família normal. Os primeiros 40 minutos, eu fiquei empolgadíssima, na Ilha da Fantasia. Mas passou aquele tempo, eu comecei a cair na real. E eu fui ficando triste, não era a minha realidade, não era. A minha realidade era a minha mãe dormindo, porque na época de Natal usa mais comprimidos. Na época das festas, os que se drogam mais. E o meu pai, fora de casa, bebia muito, ele estava no meio das prostitutas e bêbado com toda certeza. Mas eu me senti muito mal e eu disse, eu vou voltar para casa. Esse não é o meu lugar. E eu voltei. Meu irmão não quis ir, ficou. Não falei para ele porque eu estava indo. E à medida que eu fui caminhando, Guiar Lopes da Laguna é pequeno hoje, imagine, há tantos anos atrás. E eu fui andando e eu fui vendo nas calçadas, família, 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 pessoas normais. E eu fui ficando muito mal. Quando eu cheguei na minha casa, eu estava chorando copiosamente. Entrei na casa, eu escutei voz de homem e de mulher. E aí meu coração ficou alegre, porque eu pensei, primeiro Natal que meu pai e minha mãe estão juntos. Eu imaginei eles estar em casa e eles estão conversando. E eu corri para o quarto. E a minha mãe estava sozinha, dormindo. Com o passar do tempo, o uso da droga, dormir demais, ela foi ficando muito gorda. E ela estava dormindo de barriga para cima, roncando. Eu beijei a testa da minha mãe, ela não acordou. Tamanho era o estado de droga que ela estava. Aí eu voltei para a sala. Quando eu voltei para a sala, é que caiu a ficha. Pastor Otto disse que eu não posso falar caiu a ficha. Que caiu a ficha é coisa de velho. Porque ficha é coisa de orelhão, não existe mais. Eu caí em mim. Quando eu voltei para a sala, eu caí em mim. Eu olhei para o meu quarto. A porta estava encostada, mas havia luz na resta da porta. A luz da sala apagada, era fácil você ver. E era lá do quarto que vinha a voz. Meu pai e uma mulher. E eles riam muito. Eu não precisava abrir aquela porta para saber o que estava acontecendo ali. Eu não precisava abrir aquela porta para saber que meu pai estava tendo sexo com uma mulher dentro do quarto. Eu sabia desde pequenininha, quando via as fotos que ele mostrava. Mas quando eu bati a mão na maçaneta daquela porta, que eu vi os dois nus em cima da minha cama, eles já tinham feito sexo, eles estavam conversando. Eu acho que eu fiquei endemoniada. Eu perdi a compostura, perdi o juízo, perdi a razão. Eu queria matar o meu pai. Foi uma explosão. Eu não tive raiva da mulher.
É interessante como Deus blindou meu coração para não odiar pessoas. Mas eu tinha muita raiva dele. Eu comecei a gritar e eu corri na cozinha, peguei uma faca, eu queria matar o meu pai. E quando eu voltei da cozinha, a mulher já tinha se enrolado num lençol e tinha ido embora. Porque eu comecei a gritar, eu te mato, seu desgraçado, eu te mato. E ela fugiu. E ele botou a cueca e ele estava tentando botar a calça, ele estava no meio da sala, quando eu voltei, com a faca na mão, uma faca grande, e eu queria fincar em qualquer lugar. Eu dando golpes no ar com aquela faca, ele segurou meu punho e impedia que encostasse nele, porque ele esticava o braço e eu dava golpes e não conseguia tocá-lo, e eu chutava por baixo e eu gritava muito, muito, muito. Eu sei, olhando para aquela cena hoje, que um tapa dele me jogaria no meio daquela sala, mas ele só se defendia, e eu berrava tudo que estava no meu coração. Aí minha mãe acordou. Quando a minha mãe acordou, eu comecei a gritar com ela também, porque na minha cabeça era uma confusão. Eu não sabia se ele ia para o prostíbulo porque ela se drogava, ou se ela se drogava porque ele ia para o prostíbulo. Eu não sabia de quem era a culpa. E eu comecei a gritar com ela, você é responsável também, porque se não tivesse com a cara cheia de remédio, dormindo, você não ia ver que ele está com uma mulher no meu quarto, na minha cama. E brigava com ele, brigava com ela, e eu comecei a falar tudo que eu vivi até aquele dia, até o abuso sexual. Porque quando eu sofri o abuso, pior do que aconteceu no meu corpo, foi o que eu ouvi da boca daquele homem. Ele falou, e agora você cala a sua boca, porque ninguém vai acreditar em você. A sua mãe precisa de mim, porque se ela parar de usar os remédios que eu vendo para ela, ela morre. E o seu pai, cadê o seu pai? Você não tem pai, seu pai vive com as prostitutas. E foi isso que eu escutei. E aí eu comecei a gritar isso no dia de Natal. E eu disse, sabe o que eu escutei? Sabe o que um homem fez comigo? E eu contei os detalhes aos berros. E eu disse, sabe o que ele disse? Que eu não tenho pai, e não tenho mesmo, porque até hoje a única coisa que você sabe fazer é se enfiar no meio das pernas de umas prostitutas. E qualquer lugar do mundo, quando tem escândalo, junta gente. O vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Imagina uma menina gritando, eu mato, e aos berros, e a mãe gritando, não mata. Foram lá ver quem que está querendo matar. Quando eu dei por mim, a sala estava cheia de gente. Eu perdi a noção do que eu estava fazendo. A sala lotada. E eu olhei para aquelas pessoas. E eu caí em mim, eu falei, o que que eu fiz? Lá em Aquidauana, na praça, foi uma mulher que me expôs diante das pessoas. Agora aqui na minha sala, eu é que estou contando a podridão da minha história. E quem que vai querer ser minha amiga mais? Quem que vai querer andar comigo? Quem que vai conversar comigo? Quem que vai querer casar comigo? Se eu gritei em alto e bom som o que me aconteceu naquela farmácia em Aquidauana. E eu vi o estrago que eu tinha feito. Larguei a faca, corri para o quarto e cortei os 2 pulsos. Naquele tempo usava um aparelho de gilete que a gente montava e tirava uma gilete inteirinha. E era fácil cortar com aquela gilete. A mulher que eu estava na casa dela, passando a noite de Natal, sentiu falta, foi atrás. E chegou nessa hora, na minha casa. Foi quem socorreu, quem levou para costurar os punhos. Quando eu voltei daquele pronto-socorro, eu não encontrei ninguém mais em casa. Minha mãe tinha ido dormir, ela deve ter tomado todos os remédios que tinha. Meu pai sumiu. Os vizinhos, cada um na sua casa. Eu falo que até hoje eu não sei se eles conseguiram ter festa de Natal depois de tudo que eles escutaram. Eu não sei o que eles experimentaram, mas eu sei o que eu vivi aquela noite. Quando eu voltei do pronto-socorro, eu passei o resto daquela madrugada sentada na minha cama fazendo planos de vingança. Hoje, cuidando de pessoas, eu sei que não era plano de vingança, que era grito de socorro.
Os meus planos eram assim: eu não presto para nada, para nada, para nada. O que precisa da cabeça, eu sou burra. O que precisa da mão, ninguém vai da casa para eu limpar. Eu não presto nem para morrer. Eu tentei me matar e não consegui. E a partir de hoje, ninguém vai olhar para mim com respeito. Porque depois de tudo que eu falei, que todo mundo escutou, acabou o respeito. E aí eu decidi, eu vou me tornar uma prostituta. Eu vou me tornar uma vagabunda. Eu vou me deitar com a metade dos homens de Guia Lopes da Laguna. E depois que eu me deitar com a metade deles, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer: pai, o senhor gosta de prostitutas, não gosta? O senhor destruiu o seu casamento, destruiu a sua família, por causa de prostitutas. O senhor ama muito elas, não ama? Pois o senhor pode me amar, porque eu sou uma também agora. Hoje, cuidando de pessoas, eu sei que isso era um grito de socorro. Eu sei que milhares de meninas que se jogam nos braços de todos os homens, elas estão procurando um peito de pai. Um peito de pai. E eu passei 4 dias, do dia 24 ao dia 28 de dezembro, fazendo planos de prostituição. Eu vou para os lugares onde tem pedreiros, eu vou para o lugar onde tem muitos homens juntos, os bares, os lugares onde tem, porque numa noite só eu posso dormir com 2, 3 de uma vez. E havia uma república, um lugar onde os funcionários do Banco do Brasil, solteiros, alugaram uma casa conjunto. E ali naquele lugar tinha uns 4, 5 funcionários. E naquela ideia maluca minha, eu pensei: eu vou começar por lá. Porque eu vou chegar para o meu pai e dizer: o senhor ama prostitutas, não ama? O senhor pode me amar, eu sou uma delas. E sabe aonde que eu comecei? Com os seus funcionários, para envergonhar ele. E bêbada, muito bêbada, 28 de dezembro eu fui para aquele lugar. Eu posso dizer para você que era assim, à beira do abismo. Eu estava à beira de um abismo naquele dia, literalmente caindo em queda livre. E ali naquele lugar tinha um homem de Deus. Deus me faz encontrar uma pessoa que me respeitou, uma pessoa que teve misericórdia de mim, que olhou para mim e não viu uma louca, olhou para mim e viu uma pessoa precisando de ajuda. O que me impactou naquele moço foi que eu tinha 5 anos quando eu comecei a ir para a farmácia para comprar drogas para minha mãe. Eu tinha 5 anos e eu tinha 9 anos no período do abuso. 4 anos, aquele homem me viu, aquele homem teve o meu carinho de criança e aquele homem não me respeitou. E agora eu tinha 14 anos, corpinho formado, e eu me ofereço para um rapaz que não tinha que ter compromisso nenhum comigo, que podia se aproveitar daquela situação. E olha bem para mim, se eu sou bonitinha hoje, imagina eu com 14 anos. Assobia, pode assobiar. Brincadeira, mas aquele homem, ele tinha um diferencial, ele tinha o Espírito Santo dentro dele. E o conhecer aquele homem, o respeito daquele homem, fez toda a diferença na minha vida. Ele me falou de Jesus. Não foi fácil, porque eu tinha uma aversão a Deus. Os 2 religiosos que eu conheci na minha vida eram o dono do centro espírita, que era o abusador, e era a freira, que era a professora que me maltratava. Os representantes de Deus eram eles. Então, Deus para mim não era algo para ser aceito. Mas esse moço, ele foi fazendo a diferença. E aí, ele me ganha para Jesus. E como ele não é bobo, ele me ganhou para ele também. É o meu marido, é o pastor Otto. E aí eu me casei com 16 anos.
Eu conheci com 14, com 16 eu estava casada. E eu vou contar uma história. Eu falei para o apóstolo que eu ia contar algo que eu nunca contei em lugar nenhum para dar o meu testemunho. Vou contar hoje. O Otto é de Assis, interior de São Paulo. E eu fui para Assis casada. Pela primeira vez eu saí de Mato Grosso do Sul. Naquele tempo ainda não tinha dividido. Pela primeira vez eu saí daqui para uma cidade. E eu era bicho do mato. Eu era casca grossa. Você imagina uma menina que vivenciou tudo isso que eu vivenciei. O Otto foi a minha referência, mas ele teve muita paciência comigo. Eu fui aprendendo até o jeito de falar corretamente. E aí eu vou para Assis, interior de São Paulo. O Otto era de Assis, um jovem crente, nascido no Evangelho, e vem tomar posse do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso naquele tempo, Guia Lopes da Laguna, e volta casado. E se ele é lindo hoje, imagina ele com 24 anos, né? Nós temos 10 anos de diferença. E o Otto era um partidão no meio da igreja. As meninas olhavam para o Otto e imaginavam, cada uma delas, que seria escolhida por ele. Quando passa no Banco do Brasil, então, aí ficou um partidaço, né? E vai para Mato Grosso do Sul e volta casado. E o primeiro dia meu na igreja lá, muito, mas muito deslocada, muito sem lugar para mim, todo mundo me olhando dos pés à cabeça. E chega uma irmã do Otto e fala para mim: você está vendo aquelas meninas ali? Aquelas meninas todas tinham esperança de casar com o Otto. E aí elas estão lá examinando você e querendo fazer gracinha com você. E eu estava enterrada em cova rasa ainda. Eu estava morta, mas ainda estava com o pezinho de fora. E chegaram as meninas para fazer gracinha. E aí chega uma que era assim a mais desenvolta e fala assim: o Otto teve que arrumar uma mulher em Mato Grosso. Aquele tempo era só Mato Grosso. Parece que não tem mulher aqui em Assis. E eu respirei fundo, com o dente trincado, e eu falei: não, tem sim, mas ele me escolheu. Ele foi me escolher lá em Mato Grosso. Aí ela voltou à carga. Ela disse assim: mas lá tem muito mato, não tem? Esse nome Mato Grosso é porque deve ter mato. E eu disse, eu estava nervosa, e eu disse para ela: tem mato sim, mas tem cidade também. E eu morava na cidade. E o Otto foi trabalhar no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil não é no mato. E ele me conheceu na cidade. E aí ela voltou à carga. Ela falou: mas tem muito índio lá, não tem? E eu já tremendo falei: tem índio sim. Mas os índios ficam nas aldeias, tem lugar certo para eles. Aí ela falou: e tem onça marruá, e tem onça lá, não tem? Aí eu disse para ela: tinha uma marruá, sou eu. O Otto me escolheu e você não se meta comigo, porque você não sabe com quem você está se metendo. É lógico que se fosse hoje, depois do Espírito Santo me dar domínio próprio, eu responderia: ô querida, eu vou orar para que você arrume um marido também. Mas enfim, aí ficou com esse apelido de onça marruá, né? Por causa dessa história. Mas eu tive que ser repaginada. Foi feita uma reengenharia do meu comportamento. E o Otto começou a ser a boca de Deus para me falar a verdade. Porque o que eu escutava como verdade eram palavras que não correspondiam à verdade. Você é burra? Não, você não é burra. Qualquer coisa que eu errava, qualquer erro que eu cometia, eu batia a mão na testa e falava: eu sou burra mesmo. E o Otto dizia: não, você não é burra, você é muito inteligente. E ele me animou a voltar a estudar. Guia Lopes da Laguna, Escola Salomé de Melo Rocha, tinha curso à noite. E ele faz a minha matrícula. Nossa menininha já tinha nascido. Simone tinha nascido, nasceu em dezembro. E em março, ela tinha só 4 meses, 3 meses e pouco. E o Otto faz a minha matrícula para fazer o ginásio. Ele disse para mim: Tânia, faz o ginásio.
pelo menos completa alguma coisa. E ele saía do banco com a bebezinha no colo e ia para a rua, para ela me ver na sala de aula e não chorar, porque ela chorava porque me via fora de casa. E eu olhava para aquela cena, o Otto cuidando da bebê para eu estudar. E eu dizia, não vai dar certo isso. Saía da escola, chegava em casa, eu falava, Otto, eu vou parar. Não é justo isso, não deu no tempo certo, agora não dá mais. E ele dizia, ela vai crescer, ela vai acostumar. E acostumou, e eu terminei o ginásio. E eu conversava muito com ele sobre toda a minha história. E eu dizia para o Otto assim, as professoras precisavam entender que uma criança problema não é uma criança problema, é uma criança que tem problemas. É uma criança que está manifestando na escola o que ela vive em casa. Eu comecei a ser uma criança problema depois do abuso. E as professoras deviam saber disso. Aí um dia o Otto chega do banco, eu já tinha feito o ginásio. Eu estava grávida do segundo filho. E ele chega do banco e ele fala, Tânia, vai ter o curso normal em Jardim. Por que você não faz o normal? Você falou que as professoras deviam cuidar das crianças, que elas deviam ter um olhar diferente para as crianças. Por que você não estuda e não vai dar aulas? E eu disse para ele, mas agora já ficou para trás o tempo que era fácil para mim, agora eu estou barriguda. Ele disse, leva a barriga para a escola. E eu levei a barriga para a escola e eu fiz o normal. Aí eu fui dar aula. Queridos, vocês não têm ideia a paixão que foi para mim dar aulas. Eu vou fazer um parênteses para te contar o que vai acontecer amanhã. Lá em Guiar-Lopes da Laguna, amanhã, eu vou me reunir com ex-aluninhos meus, de anos e anos atrás. Nós vamos passar o dia juntos lá amanhã. Vai ser sobrenatural, eu tenho certeza disso. E eu amei dar aulas, amei fazer diferença na vida dos meus alunos. Eu projetava na minha vida no magistério aquilo que eu não tive, que eu sabia que um aluno precisa. Dar a eles valor, fazer eles acreditarem em si mesmos, fazerem saber que eles tinham um potencial e que podia se transformar em grandes realizações. Mas chegou o dia de ir embora de Guiar-Lopes da Laguna. Otto foi transferido para Poxoréu e lá fomos nós embora. 8 anos eu dei aula. Primeiro Guiar-Lopes da Laguna e depois Poxoréu. Para mim era a realização plena. A menina burra dando aula, a menina que não vai dar para nada, sendo um referencial para os seus alunos. Mas um dia o Otto chega do banco lá em Poxoréu e ele fala para mim, Tânia, nós vamos embora. Eu disse, vamos para onde? Para o Rio de Janeiro. E o que nós vamos fazer no Rio de Janeiro? Você vai fazer uma faculdade. Ele falou, é um desperdício você não continuar a estudar. E a ideia me agradou, porque se eu fizer pedagogia, se eu fizer administração escolar, eu vou poder ter uma escola minha. E fomos para o Rio de Janeiro. Eu achava que era fácil arrumar emprego lá em qualquer escola, porque eu tinha 8 anos de experiência aqui no Mato Grosso, que ainda não tinha dividido 8 anos no estado e município. Então, pronto, 8 anos é uma bela cartela de experiência. Só que eu estava enganada, batia na porta das escolas, ou nas portas, escolas particulares, procurando trabalho. A pergunta era a mesma, você tem curso superior? Não. Então não tem vaga. Tem curso superior? Não. Tem curso superior? Não. Mas se eu não trabalhar, eu não vou poder fazer faculdade. Nós estávamos passando por uma fase financeira muito difícil, porque eu perdi os empregos na minha ida para o Rio. E o meu pai um dia foi embora e não voltou mais. E meu irmão adoeceu, ele começou a usar drogas. Meu irmão enlouqueceu. O meu irmão passou aqui em Campo Grande, naquela clínica psiquiátrica que tem aqui, praticamente 5 anos internado, fora da realidade. E nós aqui ajudávamos minha mãe, nós aqui ajudávamos o meu irmão. Enfim, o dinheiro era curto, a despesa era grande. O aluguel em Mato Grosso, em Poxoréu, era desse tamaninho. O aluguel no Rio de Janeiro era uma fortuna. O dinheiro não dava para nada, eu precisava trabalhar urgentemente. As portas se fechavam.
Um dia uma mulher foi sincera para mim. Ela falou: menina, deixa eu te dizer uma coisa. Sem curso superior, você não vai dar aula. Você só vai conseguir ser faxineira ou merendeira aqui na escola. E eu olhei para aquela mulher e falei: mas eu tenho experiência. Eu tenho 8 anos de experiência. Ela olhou para mim e falou: tem? Eu falei: tenho. Aonde? E eu falei de boca cheia: Guia Lopes da Laguna e Pochorel. Ela riu. Ela falou: onde é isso? E eu falei onde era. Ela disse: experiência de Guia Lopes da Laguna e Pochorel não serve para o Rio de Janeiro. Minha filha vai arrumar outro tipo de trabalho. Aí eu comecei a comprar Jornal do Brasil e o Globo, os jornais mais lidos do Rio de Janeiro. Sábado e domingo marcava classificados. Ia procurar trabalho na segunda-feira. Dura. Dinheiro para comer 2 pastéis, tomar um caldo de cana, pagar a passagem de ida e de volta do ônibus. Agora pense no drama. Pochorel tinha 5.000 habitantes. O Rio de Janeiro tinha milhões. Eu pensava: eu nunca vou aprender a andar nessa cidade. Como que eu vou fazer para procurar emprego nessa cidade? Aí eu descobri que o ponto de ônibus inicial e o ponto final são repetidos pelo ônibus no trajeto. O ônibus sai daqui, vai para lá, e sai de lá, vem para cá. Então eu posso ir, que eu posso voltar. E eu fui perdendo o medo. E morávamos em Madureira, e tinha um ônibus, até hoje tem, 355. Fazia a linha Madureira, centro do Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. Madureira, Tiradentes. Na Praça Tiradentes tinha um cavalo. Até hoje tem uma estátua. E eu comecei a me guiar por aquele cavalo. Se eu saísse na cara do cavalo, eu ia dar na rua tal. Se eu saísse do lado direito do cavalo, eu ia dar na rua tal. Do lado esquerdo, na rua tal. No rabo do cavalo, eu ia dar na rua tal. E aquele cavalo virou meu GPS. E eu rodava o centro do Rio de Janeiro todinho, procurando trabalho. A resposta era igual: você tem curso superior? Não. Não tem trabalho. Às vezes ficava o dia inteiro para ser entrevistada, para ser rejeitada no fim do dia. Eu não aguentava mais aquilo. Um dia uma mulher falou para mim: você vende livro? Se você vende livro, vai dar para você vender enciclopédia. Eu não vendo nada. Não consigo vender. Eu falei: gente, o que eu vim fazer nessa cidade? Eu estava tão bem na minha terra. E eu já estava entrando na linha do desespero. Um dia eu abro o Jornal do Brasil, página do meio, edital do concurso público para o Banco Central do Brasil. Nível médio. Normal, nível médio, vou fazer esse negócio. A família do meu pai nos alijou por causa da história da minha família. Mas depois que você entrega a sua vida para Jesus, quando você se converte, Deus vai trabalhando de várias maneiras e você começa a perdoar as pessoas. E eu fui procurar a minha família. Eu estabeleci o relacionamento. Você pode fazer um encontro com uma pessoa, como uma ponte, cada um faz um pedaço, encontra no meio, mas você pode fazer a ponte sozinho e chegar do outro lado. E eu fui atrás da minha família, eu fui atrás dos primos, eu fui procurá-los. E no Rio de Janeiro tinha primos. E aí eu já estava me relacionando com um primo, de nome Augusto, e eu ligo para o Augusto, porque o edital dava um endereço para inscrição que não era perto do cavalo. E eu não ia saber até lá. E aí eu ligo para o Augusto e falo: Augusto, eu pago teu combustível, me leva no endereço tal, eu vou me inscrever para um concurso, e ele me leva. E no caminho ele fala: vai ter concurso para o magistério? Eu falei: não, não é para o magistério, é para o Banco Central do Brasil. Quase que ele bateu o carro. Banco Central do Brasil, Tânia? É isso mesmo? Você sabe o que é Banco Central? Tânia, isso não é para você. Você tem curso normal, feito em Jardim. Você acha que você vai passar no concurso do Banco Central no Rio de Janeiro? Banco Central é banco dos bancos. Todo mundo que trabalha em tudo que é banco vai fazer, porque paga melhor o Banco Central. Todo mundo que está desempregado vai fazer.
E muita gente com curso superior vai fazer. Isso não é para você, Tânia. Mas uma das coisas que Deus faz quando você tem um encontro genuíno com Ele, Ele faz você saber quem você é. Ele faz você enxergar a verdade. A sua identidade de filha, ela é firmada. E eu já sabia disso. E quando o Augusto fala para mim, isso não é para você, eu disse para ele, se o meu pai quiser, eu vou passar. E o meu pai celeste, é claro. E eu passei no concurso. Passei. Queridos, vocês não têm noção. A minhoca do lixo de Aquidauana. Entrar naquele prédio na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, você bate o pé, a porta abre. Entra naquele lugar para ser funcionária do Banco Central. Quando eu comecei a trabalhar, logo em seguida, eu descobri que a melhor carreira era de advogado do banco. O advogado do Banco Central, naquela época, não sei hoje, dava plantão de 4 horas e podia levar tarefa para casa. Tarefa intelectual você pode fazer no escritório, na sua casa. E eu falei, é o que eu quero. Eu tenho filhos, eu não vou deixar meus filhos jogados, eu vou poder trabalhar 4 horas e dar atenção para eles. E eu não quero mais saber de outra coisa, eu quero ser advogada do Banco Central. Agora tem um detalhe, para ser advogado do Banco Central tem que fazer direito primeiro. Eu entrei para o banco em julho, no final do ano teve vestibular. No Rio de Janeiro tinha um vestibular chamado Sesgran Rio. Era uma prova para todas as universidades. Era um provão. Você escolhia 1, 2, 3, 1, 2, 3 opções, não me lembro bem, mas só tinha um vestibular. Depois é que foram separando. E eu fui para fazer a minha inscrição. Pensei, repensei. Eu moro em Madureira, trabalho no centro da cidade. Entre Madureira e o centro da cidade tem a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, no meio do caminho, é de graça, é essa que eu quero. E tem mais, eu quero de manhã, porque eu vou fazer meio expediente no banco, vou entrar meio-dia, eu posso fazer faculdade de manhã, porque eu não quero fazer faculdade à noite, eu quero encontrar meus filhos em casa. E aí eu fiz a minha inscrição, uma opção, o UERJ, de manhã. Meu primo Augusto era advogado. Aí eu liguei para ele. Augusto, novidade, esquece esse negócio de dar aula, eu quero ser advogado do Banco Central e eu vou fazer o vestibular para direito. Ele falou, legal, a Gama Filho é uma boa faculdade. Gama Filho é uma faculdade particular. Eu falei para ele, já fiz a inscrição para o UERJ de manhã. Ele falou, agora você enlouqueceu. Tá? Ele falou, você queimou a oportunidade que você tinha de fazer uma faculdade. Por que eu enlouqueci, Augusto? Ele falou, você tem noção o que você está escolhendo? A UERJ de manhã é a melhor faculdade de Direito do Rio de Janeiro nesse tempo. Quem estudou desde o maternal no São Bento Santo Antônio começou a falar as escolas boas. Fez o pré-vestibular, tal, o impacto, o GPI, falou tudo lá. É que passa para a UERJ, Tânia. Tânia, o que você tem de ensino médio? Normal. Aonde você fez normal? Guia Lopes da Laguna. Ele falou, Tânia, vai lá na UERJ. Vai ver os carrões que tem no estacionamento. Só filhinho de papai que estuda naquele lugar. Eu estava curada, igreja. Eu falei para o Augusto, eu também sou filhinha de papai, se ele quiser eu passo. E eu passei. A gente contando, parece tão rápido, mas olha, não foi fácil. Imagine você 5 anos com filhos, trabalhando, com casa. Eu andava de trem da Central. Você não tem noção o que é andar no trem da Central. Eu descobri que se eu andasse de ônibus, eu ia ficar apertada 1h30. E se eu andasse de trem, eu ia ficar apertada 28 minutos. Então, eu optei pelo trem. Estudando de pendurada em trem. Uns homens enormes, com um braço levantado e você enfiada embaixo do braço dele. Eu saía de casa à madrugada. Eu fazia a marmita para levar para a faculdade.
Depois da aula, eu entrava para o banco. Eu só ia comer aquela marmita 2h15 da tarde. Porque quem entra meio-dia não tem horário de almoço, só quem trabalha o dia inteiro. Quem entra meio-dia tem 15 minutos para lanche. A marmita feita à madrugada ia ser comida 2h15 da tarde. Eu não tinha dinheiro para comprar livro. Eu estudava na biblioteca do Banco do Brasil, no centro da cidade. Foram 5 anos doídos, mas passaram. Eu não estudava em casa enquanto os filhos não dormissem. Eu não queria privar os meus filhos da minha presença. Eu só ia estudar depois que eles dormiam. Imagina então, eu acordava à madrugada e dormia meia-noite, 1h da manhã. Eu dormia 4, 5 horas por noite, durante todo aquele período. Mas terminou, lá estava o meu diploma na mão. Aí eu pedi a Deus, Deus, agora precisa ter o concurso para advogado do Banco Central. Não é automático, você pega o diploma e vira advogado do banco. E houve o concurso, 8 meses depois que eu terminei minha faculdade. Houve o concurso e eu passei. Advogada do Banco Central do Brasil. Gente do céu, é muito chique esse negócio. Para a minhoca de Aquidauana, minhoca do lixo, a menina burra, eu achava que tinha alcançado tudo que alguém podia alcançar na vida. E aí um dia, como advogada do Banco Central, houve um congresso de bancos, feito pela FENABAN, Federação Nacional de Bancos, e eu fui representando o Banco Central nesse congresso. E lá nesse congresso tinha uma juíza palestrante, uma juíza do Nordeste. A mulher veio para falar e voltar para o Nordeste no mesmo dia, e eu fiquei tão impressionada, uma juíza cristã, segura de si, sendo luz no meio daquele povo. Eu segurei aquela mulher, não deixei ela embora, fizemos a hospitalidade de recebê-la no final da semana, ela passou conosco o final da semana, ficamos amigas, e ela foi embora segunda-feira. Passados uns 3 meses, eu estava com pouco tempo de advogada do banco, eu recebo um envelope pardo na minha mesa. Eu fazia advocacia consultiva no banco, era consultora de uma diretoria, fazia pareceres para aquela diretoria, gabinete chique, bonito, bem arrumado. Eu recebo aquele envelope na minha mesa, e eu abri aquele envelope pardo, e tinha um edital, de um jornal, o Diário Oficial, o edital do concurso público para juiz, juiz federal, juiz do trabalho, área trabalhista, juiz federal. E eu olhei aquele edital, depois que eu vi que tinha um cartãozinho pequenininho grampeado, e no cartãozinho tinha uma pergunta. Ela escreveu, por que não tentar? E fez uma interrogação. Só isso, o nome dela e uma pergunta. E eu abri aquele envelope, eu olhei para aquilo, e eu falei, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Doutora Maria Conceição está me desafiando a fazer concurso para juiz. É isso? E eu, pensando sozinha, falando comigo mesma, eu dizia, meu Deus, seria maravilhoso isso no tempo certo. Se eu tivesse estudado como todo mundo estudou, enquanto está na casa do papai, tendo tempo para fazer um cursinho, para preparar para um concurso. Concurso para juiz é muito difícil. Tem gente que faz 10 concursos para conseguir passar. E eu pensei, e o tempo já passou. Igreja, eu já era avó. A minha filha estava grávida do 2º filho já. Eu fechei aquele envelope, levei para casa. Contei para o Otto, falei, Otto, você não acredita o desafio que a doutora Maria Conceição fez comigo. Olha só. E eu repeti tudo aquilo que eu pensei, agora verbalizei. Falei, teria sido tão bom no tempo certo. Se eu tivesse podido fazer o meu ginásio, o meu curso de 2º grau, minha faculdade, no tempo da liberdade ainda de jovem.
Ia ser uma boa isso. E o Otto olhou para mim com essa cara linda que ele tem. E ele falou, e por que não tentar? E eu tentei e eu passei no primeiro concurso que eu fiz. No dia da minha prova oral no tribunal, sentado num banco assim, era minha filha barriguda, minha netinha Gabriela correndo pelo salão, o Otto e o meu filho Leonardo. A minha torcida era a minha família. A minha netinha estava correndo pelo salão. Queridos, a primeira vez que eu entrei na Avenida Rio Branco no meu carro. Por falar carro, deixa eu falar para você, eu gosto de carro grande, sabia? Toda mulher baixinha gosta de sapato alto e carro grande. Meu carro é uma Ford Ranger, preta, porque preta emagrece. Primeira vez que eu entrei na Avenida Rio Branco no meu carro, a mesma avenida dos 2 pastéis do caldo de cana, a mesma avenida da humilhação, da vergonha. Quantas vezes eu fui envergonhada naqueles prédios ali. Quando eu virei a rua, Deus começou a falar ao meu coração. Deus falou, os meus pensamentos são melhores do que os seus. Os meus caminhos são melhores do que os seus. Eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Se aparecesse um anjo de Deus no lixo de Aquidauana e falasse para aquela menina que eu era, menina, Deus tem uma virada na sua vida. Ele vai enviar um filho dele para falar do amor dele para você. Esse moço vai casar com você. Você vai estudar. Você vai ser juíza. Eu ia perguntar para o anjo, o que é ser juíza? E o anjo poderia continuar a falar. Você vai rodar os continentes da terra falando do amor desse Deus. Você vai cuidar de pessoas. Você vai cuidar de mulheres que foram abusadas sexualmente. Você vai restaurar a dignidade de muita gente, mostrando o valor que elas têm. Eu ia olhar para aquele anjo e ia falar, anjo, você está falando com a menina errada, no lugar errado. Porque eu acharia impossível isso. Mas eu quero dizer para você, não tem impossível para Deus. O texto que eu li para você é: me acharei se me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Só Deus muda a sorte de uma pessoa. Você escuta muito falar em autoajuda. Hoje os escritores ganham fortunas vendendo livros de autoajuda. Eu quero dizer para você que a autoajuda não muda a sorte de ninguém. A ajuda do alto que muda a sorte de uma pessoa. Eu vou fazer algo diferente aqui também, apóstolo. Eu vou cantar. Pode? Desafinada, melodia zero. Mas tem um refrão de uma música que é a minha cara. É a minha cara. E eu só vou falar o refrão. É assim. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos cantar de novo? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
Sou um milagre, estou aqui. Eu sou um milagre, igreja, de um Deus que faz milagre todos os dias. Eu estive aqui em Campo Grande há 6 anos atrás. Esta igreja fez um evento num buffet da cidade, onde eu dei o meu testemunho há 6 anos atrás. E ali havia alguém que tinha uma conexão com a Globo. Era um repórter, eu não me lembro bem. E aquele homem me procurou. E ele disse para mim que a minha história daria um bom especial na Globo. Que era uma história de superação. E certamente eu ganharia dinheiro se eu concordasse em vender a minha história. Ele me mandou um e-mail. Até hoje está registrado. E eu respondi para ele que eu autorizaria ele fazer a ponte com a Globo para levar a minha história, ou num especial, ou num Globo Repórter. A história da menina do lixo que vira uma juíza. Eu disse para ele, só que tem um detalhe. A minha história não é uma história de superação. A minha história é uma história de milagre. Então Deus não pode sair da história. Eu só concordo se Deus entrar na história, no lugar de honra da história. E aí a resposta dele foi: a senhora está querendo muito. Nós podemos contar com uma história de superação. E eu falei para ele, então não tem negócio. Porque é só Deus que pode tirar uma pessoa da situação que eu vivi e fazer essa pessoa ser curada, restaurada. Uma pessoa que não está dependendo de remédios, uma pessoa que não está dependendo de terapias e que ainda pode ser um instrumento para curar outras. Só Deus faz isso. E Ele continua fazendo. E Ele quer fazer com qualquer pessoa que quiser. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Tem muita gente tentando mudar a sorte pela força do braço. Tem muita gente tentando mudar a sorte por tratamentos. Só Deus muda a sorte de uma pessoa. E eu quero fazer algo aqui. Eu quero dois momentos ainda. Me desculpe pela demora. Eu quero fazer um convite. Aqui tem pessoas que estão precisando que a sorte mude. Tem pessoas que estão no fundo do poço. Pessoas que já perderam a esperança. Que não vem saída. Parece impossível a saída. Jesus pode virar esse jogo. Jesus pode entrar agora na sua vida e virar esse jogo. Ele pode mudar essa sorte. E se você quer isso na sua vida, levante sua mão onde você estiver. Vem cá, vem cá, vem cá. Você que está levantando a mão, vem cá. É muita mão levantada. Vem cá, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Venha, venha. Glória a Deus. Meu Deus, quanta gente. Tá. Quanta gente. Oh Deus. Meu Deus, apóstolo Edmilson, vem cá me ajudar. Ah, Deus, obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Eu estou sem condições de orar. Ora por eles. O Deus que realizou essa obra tão extraordinária na vida da pastora Tânia é o mesmo Deus que está aqui para realizar na sua vida. O
mesmo Deus, uma obra tão extraordinária, começou com um encontro com Jesus. O encontro com Jesus, alguém que conduziu a Jesus, pôde marcá-la para viver este novo tempo. É o que Deus tem para cada um de vocês. Marcar vocês para este novo tempo. A nossa vida é uma vida de desafios mesmo. Desde a gestação, a concepção, o crescimento. Eu creio que até o último dia em que estivermos aqui na terra, nós vamos ter os nossos desafios. Muitos desafios. Mas com Jesus é diferente. Porque com Jesus sempre tem esperança. Com Jesus sempre tem possibilidades. E vocês estão aqui para serem marcados pela presença de Jesus, para romper os limites da natureza humana caída e reconectados ao trono da graça, para viver esta vida plena. Levante suas mãos aos céus. Nós vamos fazer uma oração e você vai orar comigo. Mas é a sua oração. É uma oração de entrega. É uma oração de entrega, uma oração de aliança, uma oração de pacto. Diga assim: Pai, nesta noite eu quero te agradecer por esta oportunidade de ouvir este testemunho. Eu abro o meu coração. Eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor. Eu entro numa aliança contigo e eu entrego a Ti todo o meu ser, sem reservas. Eu abro o meu coração para que o Senhor habite em mim. Perdoa, Deus, os meus pecados. Perdoa, Pai, as minhas iniquidades. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Agora eu vou orar por você. Feche os teus olhos. Pai, te agradecemos e te bendizemos por este testemunho tão lindo, esta obra tão extraordinária que o Senhor fez na vida da pastora Tânia. O Senhor pode fazer em cada vida assim. O Senhor pode. O Senhor não faz acepção de pessoas. Aqui tem pais, tem mães, tem filhos que estão clamando. Atento, ó Deus, para o clamor de cada um dos teus filhos. Toma-os pela tua mão direita. Que o teu Espírito possa guiá-los, conduzi-los, dirigi-los em toda a verdade. Assim como o Senhor revelou a identidade de Simão, dando a ele uma nova identidade, como que uma rocha. Que os teus filhos recebam agora a marca de uma nova identidade, sabendo exatamente quem eles são em Cristo Jesus. Deus, as carências da alma, as prisões do passado caiam por terra agora. Recebe agora a marca do Espírito Santo, a marca de Cristo, para viver este novo tempo. Pai, traz cura sobre as emoções, traz libertação sobre o corpo. As cadeias da alma sejam quebradas e que os teus filhos se tornem plenos. Capacita-os, ó Deus, para a jornada. Capacita-os, ó Deus, para a caminhada. Sabemos que a caminhada muitas vezes é longa, é de desafios, mas que jamais eles retrocedam. Sejam posicionados, olhando para o alvo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Pai, que estas vidas aqui no altar recebam a marca e sejam indesistíveis na chamada para servir ao Senhor e seguir os teus caminhos. Que os obstáculos, ó Deus, não os impeça de chegar ao alvo. Capacita-os em o nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Não saiam ainda. Eu quero fazer ainda uma oração. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar os meus endereços aqui de YouTube, canal oficial, meu site, minha fanpage. Você tem acesso a vídeos e você tem condição de se comunicar comigo também. E também trouxe material. Quando você sair aqui, uma sala direita ali, tem muito material, inclusive o testemunho. Mas eu quero terminar fazendo uma oração por todos.
Existem pessoas nesse lugar que achavam que o tempo tinha passado, achavam que o sonho estava enterrado, achavam que não ia dar, não vou conseguir. Pessoas que escutaram palavras de desânimo. Você não pode, não adianta, isso não é para você, isso não vai dar. Eu quero que você, nessa noite, renuncie a esta incredulidade de vencer. Você vai vencer. Você tem um Deus que não tem limites. Sabe quantos anos eu tenho? 68 anos. Sabe o que eu digo? Se a vida fosse um jogo, eu estaria no meio do segundo tempo. Mas você pode escrever o que eu vou te dizer. Vai ter prorrogação e pênalti nesse jogo. Ainda tem muita coisa para realizar. Eu tenho projetos enormes no meu coração. Eu não parei de sonhar. E eu não parei de conquistar. Então eu quero desafiar você que tem um sonho e que se esqueceu dele, a tirar ele da gaveta. Você que achava que não dava, que não ia conseguir, porque nasceu num lar pobre, porque nasceu num lar sem oportunidade. Ah, queridos, isso não é obstáculo para você chegar nos lugares aonde Deus quer te colocar. Creia nisso. Tem alguém aqui que tem sonhos esquecidos? Levanta a mão. Pois é, nós vamos trazer de volta isso. Nós vamos trazer, pode sonhar, porque vai acontecer. Nós vamos trazer de volta isso. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio que com o Senhor eu tudo posso. Eu creio que não há coisa impossível para o Senhor. O Senhor mesmo disse que não há nada maravilhoso demais para o Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Aonde o Senhor planejou para mim, eu chegarei. O que o Senhor sonhou para mim, eu viverei. Diga: eu tomo posse da possibilidade. E a partir de hoje, eu caminho rumo à realização. Eu posso chegar aonde Deus estabeleceu. E lá eu chegarei. Em nome de Jesus. Amém.